Então, gente, vamos lá, a gente já corrigiu os exercícios de química da semana passada e agora a gente também vai finalizar esse conteúdo falando das 3 últimas grandezas que são utilizadas na química, certo? Então, vamos falar agora das grandezas de temperatura e calor. A temperatura é uma grandeza física relacionada à energia térmica de um material e ela não vai depender da massa desse material. No Brasil, a unidade de temperatura mais utilizada é o grau Celsius, né? Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas falando, agora em Pernambuco está 36 graus Celsius, porque o grau Celsius é a unidade que a gente utiliza no Brasil. Só que em química é utilizado o Kelvin, tá certo? Por quê? Porque o Kelvin, ele denomina a temperatura termodinâmica. A gente vai entender um pouco mais lá na frente o que seria essa temperatura termodinâmica. E também é adotado pelo Sistema Internacional de Unidades e pelo o Sistema da Química, né? Então, a gente não vai ter maiores problemas porque a conversão da temperatura de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 Kelvin, tá certo? Então, gente, a temperatura corporal ela é muito importante para os seres vivos, né? É um dos sinais vitais, fora a respiração e a pulsação, de que um ser vivo ele está ele está vivo, certo? Então, a faixa de temperatura de um adulto, né, de um ser humano sadio, vai variar entre 36,7 graus Celsius e 37 graus Celsius, tá? Após isso, vem o termo febril, e após 37,8 graus Celsius, é o que a gente chama de febre, né? Por algo que está ocorrendo internamente no organismo. Já o calor, ele também é uma energia térmica, mas a diferença dele para a temperatura é que, primeiro, ele está em constante movimento, tá certo? E por ele estar em movimento, o calor ele consegue se transferir de um corpo para outro. Só que, para que ocorra essa transferência de calor, precisa existir uma diferença de temperatura entre os dois corpos, tá certo? Então, a energia térmica na forma de calor sempre flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura, mais quente, para o corpo de menor temperatura, o mais frio, nunca ao contrário, é sempre do mais quente para o mais frio. E aí, quando dois corpos com diferentes temperaturas são colocados em contato, vai ocorrer uma transferência de energia. E como é que ocorre essa transferência de energia? Na forma de calor, né? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, nunca ao contrário. E essa transferência de calor vai ocorrer até que os dois corpos eles tenham atingido uma mesma temperatura, que vai ser intermediária aos que eles tinham no início, tá certo? No caso do calor, ele vai depender da massa de um corpo, a temperatura não. Então, nesse desenho esquemático aqui, você pode ver, vamos dizer que aqui, certo? Um objeto, ela está com 100 graus Celsius e foi colocado perto de um objeto que está com a temperatura de 25 graus Celsius. Então, vai ocorrer a transferência de calor, né, do objeto com maior temperatura, né, através do fluxo do calor, até o objeto de menor temperatura. E essa transferência de calor vai ocorrer até que os dois tenham 50 graus Celsius, tá certo? Ou seja, eles fiquem com a mesma temperatura, a temperatura intermediária. Falando agora um pouco da pressão, a pressão é uma grandeza que é muito utilizada em química, tá certo? E como é que ela surgiu? Como ela foi descoberta? Bom, ela foi descoberta por Galileu Galilei, né? Que é físico, foi um físico e um astrônomo, e foi descoberta graças a um problema técnico observado por ele num experimento que ele estava fazendo. O problema é que ele não estava conseguindo bombear água para uma altura superior de 10,3 metros. E aí, né, depois de revisar esse experimento, um físico, Evangelista Torricelli, tá certo, propôs que isso ocorreu no experimento de Galileu porque o ar exerceria uma pressão sobre o solo, equivalente àquela exercida por uma coluna de água de 10,3 metros de altura. Torricelli também propôs
uma melhoria experimental, né, que facilitou muito o estudo físico da pressão, né? Em vez de contrabalancear a pressão do ar com a enorme coluna de água, né, que é muito grande para conseguir contrabalancear essa pressão, ele utilizou o mercúrio, porque o mercúrio ele é cerca de 13,6 vezes mais denso que a água. E por ele ser mais denso que a água, a coluna dele é 13,6 vezes menor. Então, mais fácil de você poder fazer esses experimentos de pressão. Tá certo? O Sistema Internacional de Saúde e o Sistema Internacional de Química vai adotar o Pascal PA como unidade de pressão, tá? E só que o Pascal, ele é uma unidade de pressão relativamente pequena, tá certo? E aí, o que é que acontece? Por exemplo, a pressão de 1 pascal, sabe o que é que vai equivaler a aproximadamente uma camada fina de manteiga sobre uma fatia de pão, né? A pressão da manteiga sobre a fatia de pão. Então, geralmente, os químicos, as grandes indústrias, utilizam o quilopascal para poder medir a pressão, né? Para trabalhar com a pressão. O quilopascal, que é o kPa, tá certo? Mas, gente, como é que foi esse experimento de Torricelli? Foi basicamente esse desenho esquemático aqui do lado, certo? Onde ele fez esse experimento em 1643, e aí ele encheu um tubo de vidro fechado, né, um tubo de ensaio, com o mercúrio metálico até a borda, que é essa parte cinza. Depois ele pegou essa cuba aqui, ó, e também encheu com uma boa quantidade de mercúrio. E em seguida, ele tampou a extremidade aberta do tubo, né? Ele tampou, aí inverteu esse tubo, tá certo? E quando ele inverteu, né? Ele colocou esse tubo de ensaio dentro da cuba que também tinha mercúrio, tá certo? E aí ele observou que o nível de mercúrio, ele desceu no tubo, né? Ele desceu aqui, como mostra a seta, como mostra essa setinha preta, certo? Até uma determinada altura, tá? Produzindo um vácuo em sua extremidade, né, superior, tá? Enquanto o nível de mercúrio contido na cuba também desceu, como vocês podem ver aqui, até um certo ponto. Então, quando o sistema entrou em equilíbrio, a altura da coluna do mercúrio no tubo de Torricelli indicou a pressão atmosférica do local. E aí, fazendo esse experimento a nível do mar, foi verificado que o mercúrio ele desce no tubo até a marca de 76 centímetros ou 760 milímetros. E aí, o que acontece com o mercúrio dentro do tubo? Ele para de descer e se estabiliza em determinada altura, que é justamente a pressão que o ar atmosférico exerce sobre a superfície existente na cuba. Então, concluiu-se que essas variações mostravam que a pressão atmosférica ela poderia se alterar, né, dependendo da superfície. E Torricelli ele ainda inventou uma ferramenta chamada de barômetro, que é capaz de medir essas flutuações da pressão, e até hoje o barômetro é utilizado para medir a pressão atmosférica. Certo, gente? Então, com essa aula, a gente finaliza as grandezas que são utilizadas na química: temperatura, calor, pressão, volume, massa, densidade, né? Que a gente viu. E aí, para finalizar essas 3 grandezas físicas, vocês vão fazer os exercícios que estão nas páginas 25 e 26 do livro de química de vocês. Aí, na próxima semana, a gente corrige esse exercício e já começa conteúdo novo, tá bom, gente? Então, até a próxima aula, tá? Gente, quem está remotamente, não deixe de fazer as atividades. Está ocorrendo muitos problemas de alunos dizendo que não achou atividade no grupo, mas está lá, toda quinta-feira, tu colocando essas atividades. Cuidado para não se prejudicarem nos sistemas de avaliação que eu já conversei com vocês, tá certo? Então, vamos lá.